Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Hoje vamos fazer um comentário sobre a história de Yaakov. Nós estamos conhecendo a história de Yaakov. Nessa Parashá Vaishlá, ele se prepara para encontrar com seu irmão Esav, e ele estava com muito medo de enfrentar Esav. Então, ele dividiu a sua caravana. Ele mandou um pouquinho na frente, depois mais um pouquinho, até que ele próprio encontrou-se com seu irmão Esav. Mas antes disso, ele teve a notícia: Esav está vindo em sua direção e ele vem juntamente com 400 generais. Cada general é responsável por 400 soldados. Jacob ficou com muito medo. E ele pensou: meu irmão quer fazer guerra contra mim. Mas ele também pensou: Hashem prometeu me ajudar. Mas e se alguém da minha família pecou? Deus pode me punir agora e não nos auxiliar. Ou talvez Hashem fará com que Esav vença, porque ele sempre honrou nosso pai Isaac. O que é que eu posso fazer para salvar minha família? E olha o que ele fez. Ele se preparou de 3 formas. Primeiro, ele rezou para Hashem: por favor, Hashem, salva-me das mãos do meu irmão Esav. Ele não age como um irmão, mas como uma pessoa perversa. Ele está vindo matar todos nós. Aí depois ele preparou um presente para Yaakov. Ele pensou: vou mandar para Esav um presente caro. Talvez isso melhore seu humor e ele seja amável comigo. E aí os nossos sábios aprenderam de Yaakov a dar presentes aos reis e oficiais do governo que fizeram maus decretos contra os judeus, de modo que eles mudem de ideia. Yaakov pegou de seu rebanho 200 cabras, bem como várias ovelhas, outros animais. Ele ordenou aos seus servos dá-los a Esav. Yaakov disse aos seus servos: não levem todos os animais de uma vez para Esav. Formem vários agrupamentos de animais. Primeiro mostrem um grupo de animais de forma que ele pense que recebeu o presente inteiro. Mais tarde, mostrem-lhe outro grupo, e então mais outro. Desta forma, o presente parecerá maior e Esav apreciará muito mais o que está recebendo. E o terceiro, Yaakov se preparou para a batalha e, ao mesmo tempo, planejou como escapar. Ele dividiu suas pessoas em 2 acampamentos, dizendo: se Esav lutar contra um acampamento e ganhar, o outro acampamento terá tempo de fugir. Daí, nós aprendemos que em uma situação de emergência, nós devemos, além de rezar, fazer o que pudermos para salvar as nossas vidas. Vamos conhecer uma história? O que a reza pode alcançar? É claro que vocês conhecem a história de Purim. O mesquinho, cruel e perverso Amã decidiu matar todos os judeus, homens, mulheres, crianças, em um único dia. Mas vocês sabem o que aconteceu nos céus ao mesmo tempo? Os anjos começaram a chorar amargamente. Eles pediram a Hashem: se Bnei Israel for destruído, nossa existência será desnecessária. O Senhor nos criou para ajudar os judeus. Quando o sol e a lua ouviram que Amã mataria todos os judeus, eles falaram: se isto acontecer, nós pararemos de brilhar. O profeta Elial correu até os nossos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob. Pais do mundo, ele lhes disse, uma terrível desgraça está prestes a ocorrer. Seus filhos serão completamente destruídos. Vejam, os anjos, o sol e a lua estão chorando amargamente. Como vocês podem permanecer calados? Abraham, Isaac e Jacob perguntaram a Elial: por que os judeus serão destruídos? E aí o profeta Elial respondeu: eles participaram de um banquete feito pelo rei Ahasverosh. Eles pecaram, e assim Hashem decretou que eles desapareceriam da face da terra. Abraão, Isaac e Jacob disseram a Elial: o pecado deles é muito grande, de forma que nossos méritos não têm o poder de mudar o decreto de Hashem.
Elial correu até Moshe Rabbeinu. Moshe, ele implorou, talvez você saiba como mudar o decreto de Hashem. Diversas vezes, quando os judeus pecaram no deserto, Hashem jurou destruí-los e você, com suas orações, fez com que ele mudasse seu decreto. Moshe perguntou a Elial, existe um tzadik entre os judeus? Existe, respondeu Elial. Seu nome é Mordecai. Vá contar a ele sobre o decreto de Amã, Moshe ordenou a Elial, de forma que ele reze na terra, enquanto eu irei rezar daqui. Juntos, nós imploraremos misericórdia a Hashem. Moshe, você é um líder fiel, mas suas tefilot realmente ajudarão depois de Hashem já ter decretado que os judeus devem morrer? Elial perguntou. Você viu o decreto escrito nos céus? Moshe perguntou a Elial. Eu vi, respondeu o profeta Elial. Eles estavam assinados com argila ou com sangue? Perguntou Moshe. Se estava selado com argila, nossas tefilot ajudarão. Porém, se era com sangue, não. O decreto estava selado com argila, Elial informou a Moshe. Então, há esperança, disse Moshe. Conte a Mordecai sobre o plano perverso de Amã. Diga a ele para rezar para Hashem. O profeta Elial apareceu para Mordecai e lhe disse, Amã planejou destruir todos os judeus em um único dia e o rei Ahasverosh concordou. Quando Mordecai ouviu a terrível notícia, ele rasgou suas roupas, ele se vestiu com sacos e colocou cinzas sobre sua cabeça. Mordecai rezou, Tu sabes, Hashem, que a razão pela qual eu me recusei a me curvar para Amã não foi porque eu era muito orgulhoso para me rebaixar diante dele, ou porque eu tinha ciúmes de sua posição elevada. Eu não me curvei para ele porque ele carregava um ídolo, de forma que todo mundo que se curvasse diante dele estaria se curvando para o ídolo. Eu não me curvo para ninguém, somente para ti, Hashem. E agora, Hashem, por favor, salva-nos das mãos de Amã, faz com que ele caia na cova que cavou para nós e que ele seja aprisionado na armadilha que preparou para nós. Que este homem perverso saiba que tu mantens a promessa feita na Torá de nunca destruir os judeus. Mordecai sabia que Hashem ama as tefilot das crianças. Assim, ele reuniu todas as crianças judias em idade escolar. Um terrível decreto foi feito contra todos os judeus. Mordecai disse às crianças, é importante que todos vocês rezem para Hashem. As crianças judias jejuaram, se vestiram com sacos. Todas elas rezaram para Hashem e choraram. Elas também estudaram Torá com bastante afinco, de modo que Hashem salvasse os judeus em mérito de suas preces e do seu estudo da Torá. Mordecai informou a rainha Esther sobre o plano terrível de Amã. Ele ordenou a ela, vá até o rei Ahasverosh e implore misericórdia para seu povo. Esther concordou, mesmo estando com medo, porque era perigoso ir para o rei sem ser chamado. Esther jejuou e orou para Hashem. Hashem, tu és o rei e tu criaste o mundo. Por favor, me ajude. Eu sou uma órfã de pai e mãe. Por favor, faz com que eu tenha sucesso em salvar teus filhos dos inimigos que se levantaram contra eles. Esther jejuou por 3 dias. No terceiro dia, ela se vestiu com belas roupas reais, chamou 2 servas para acompanhá-la até o rei. Esther se esforçou muito para sorrir, a fim de esconder a dor em seu coração e agradar ao rei. Quando Ahasverosh viu Esther, ele ficou furioso. Como ela se atreve a entrar sem ser chamada? Quando Esther olhou para o rei, ela viu sua face zangada e seus olhos em brasa. Ela quase desmaiou de medo. Ela apoiou a cabeça no ombro de sua serva. Naquele momento, Hashem apiedou-se de seu povo. Ele se lembrou de todas as tefilot dos judeus. Hashem fez Esther parecer mais encantadora do que nunca. O rei Ahasverosh esqueceu toda a sua ira. Ele se levantou, foi até ela apontando seu cetro de ouro e lhe assegurou, a lei de que ninguém deve vir até o rei sem ser chamado não se aplica a você, Esther.
você é minha esposa e companheira, peça-me o que desejar. E como vocês sabem, Esther pediu que o rei e Amã viessem ao seu banquete, e foi assim que teve início a queda de Amã, porque Hashem mudou seu decreto e impediu Amã de destruir os judeus? Porque ele aceitou a oração sincera e a techuvá genuína de Mordecai, Esther, dos homens e mulheres judias e principalmente das crianças. Importante. Se o decreto estivesse selado com argila, isso significaria que os judeus realmente não tiveram intenção de pecar, mas não conseguiram dominar seu forte Yetzer Hará. Mas um decreto selado com sangue indicaria que os judeus não se importavam com os mandamentos de Hashem e se rebelaram contra ele maldosamente. Felizmente, esse não foi o caso aqui. Voltando à história de Yaakov. Yaakov lutou com um anjo à noite. Naquela noite, depois que a sua família chegou a salvo do outro lado do rio, ele atravessou de volta porque havia esquecido um de seus pertences. De repente, ele foi atacado por alguém que parecia ser um homem. Na verdade, era um anjo, o anjo de Esav, que Hashem enviara para lutar contra Yaakov. Yaakov se defendia, mas o anjo continuava tentando derrubá-lo, e os dois lutaram a noite toda. Próximo do amanhecer, o anjo viu que a Sheriná estava com Yaakov, protegendo, e que ele não conseguiria derrotar Yaakov. Mas o anjo conseguiu deslocar a coxa de Yaakov, de modo que Yaakov não pôde mais andar sem mancar. Quando o dia clareou, o anjo implorou a Yaakov: Deixe-me ir agora, já amanheceu. Por quê? Perguntou Yaakov. O outro explicou: Eu sou o anjo de Hashem. De manhã eu tenho que estar no céu para cantar os louvores de Hashem. Yaakov respondeu: Não deixarei você ir até que me admita que eu estava certo em pegar a bênção de meu pai. Eu admito, disse o anjo. Ele acrescentou: Eu também quero que você saiba, além do nome Yaakov, Hashem agora está lhe dando um novo nome, Israel. Israel quer dizer que você lutou contra um anjo, bem como outras pessoas, e você venceu. A Torá proíbe um judeu de comer o Gid Anashê de um animal. O Gid Anashê é uma parte da coxa. Não comer essa parte nos ajuda a lembrar como o anjo deslocou a coxa de Yaakov, mas não conseguiu derrotá-lo. Hashem protegeu Yaakov das mãos do anjo de Esav, como um sinal de que ele, mais tarde, protegeria Bnei Israel das mãos de Esav. Você sabe qual era o significado da luta entre Yaakov e Esav? Por que Hashem enviou o anjo de Esav para lutar com Yaakov? A batalha entre Yaakov e Esav foi um sinal de uma guerra que ocorria lá no céu, naquele mesmo momento. O anjo de Esav argumentou diante de Hashem: Esav tem zeriot, méritos, maiores que Yaakov. Esav costuma honrar seu pai mais do que qualquer um já fizera. Mais ainda, Esav tem o mérito especial de viver em Eretz Israel, enquanto Yaakov estava na casa de Labã, fora de Eretz Israel. E o anjo finalizou seu argumento. Portanto, Esav e seus filhos merecem governar sobre Yaakov e seus filhos. Mas aí o anjo de Yaakov também fez o seu argumento. E Yaakov é um tzadik, e Esav não. Assim, Yaakov e seus descendentes merecem governar sobre Esav e seus descendentes. Quando o anjo de Esav lutou com Yaakov na terra, isso demonstrou que ao mesmo tempo uma batalha ocorria lá no céu. Quem governaria sobre quem? O anjo de Esav perdeu a batalha no céu e, portanto, ele também perdeu a batalha na terra. Hashem anunciou: embora os descendentes de Esav serão por vezes mais fortes que os de Yaakov, no final, na época de Mashiach, os de Yaakov dominarão sobre os de Esav. Pela manhã, Yaakov e o seu irmão Esav se encontraram. Ele viu Esav se aproximar com seu exército, e ele foi na frente, porque ele disse:
Se o perverso Esav quiser nos atacar, ele primeiro terá que lutar comigo. Yaakov se curvou 7 vezes diante de Esav. Quando viu isso, Esav correu para abraçar e beijar Yaakov. Mas tem uma explicação. O beijo de Esav. O que Esav tinha em mente ao beijar Yaakov? Nossos sábios têm opiniões distintas sobre isso. O Rabi Shimon ben Elazar explicou que quando Esav viu Yaakov curvando-se humildemente diante dele, ele ficou com pena do seu irmão, ele o beijou com todo o seu coração e sua alma. Mas o Rabi Yanai explicou diferente. Na Torá, a palavra "e ele o beijou" tem pequenos pontos no alto de cada letra. A Torá nos indica que Esav planejava na realidade morder Yaakov. Ele achou que pegaria Yaakov desprevenido porque Yaakov esperaria um beijo de seu irmão. Esav planejava cravar seus dentes no pescoço de Yaakov e lhe dar uma mordida tão forte que ele morreria. Por que Esav planejava matar seu irmão com uma mordida? Ele queria evitar uma batalha, já que ele vira que Yaakov tinha muitos homens para ajudá-lo. Além disso, o general de Esav desertou ao ver a face sagrada de Yaakov. Esav, assim, preferia matar Yaakov sorrateiramente. Mas Hashem realizou um milagre para Yaakov. O pescoço de Yaakov ficou duro como mármore, e os dentes de Esav passaram por dificuldades. Eles fizeram as pazes. Esav viu as esposas e os filhos de Yaakov. Quem são estes? Ele perguntou. Estes são os filhos que Hashem me deu. Yaakov respondeu. E o que são todos aqueles rebanhos de animais que eu vi antes? Esav queria saber. São presentes para você? Yaakov replicou. Esav protestou. Eu não preciso dos seus presentes, tenho muito dinheiro e posses. Por favor, de qualquer forma, aceite-os, Yaakov lhe pediu. Finalmente, Esav concordou e os aceitou. Depois disso, Esav sugeriu, vamos viajar juntos a partir daqui? Yaakov pensou, é melhor não viajar na companhia de um rachá, um perverso. Ele respondeu para Esav, eu tenho crianças pequenas, animais jovens, por isso tenho de viajar muito devagar. Deixe que eu siga no meu ritmo e nos encontraremos de novo mais tarde. Esav concordou e eles se despediram em paz. Mas aconteceu uma coisa muito triste com a filha de Yaakov, com Diná. Yaakov e sua família ficaram nos arredores da cidade de Shehem. Certo dia, a filha de Yaakov, Diná, ouviu o som de músicos e tocadores de tambor fora da sua tenda. Quem será que está tocando? Ela pensou. Ao invés de permanecer na tenda ou pedir permissão ao seu pai ou à sua mãe, ela saiu sorrateiramente da tenda para ver a apresentação. Mal sabia ela que, enquanto ela observava a atuação dos músicos, alguém observava ela. Era Shehem, o príncipe de Rive, uma tribo de Canaã. Ao ver Diná, a filha de Yaakov, ele logo gostou dela e decidiu raptá-la e levá-la para sua casa. Ela seria a esposa que ele tanto desejava. Quando Yaakov e seus filhos voltaram dos campos, Diná havia desaparecido. Eles logo ouviram que Shehem a havia raptado e ficaram tristes e muito zangados. Neste meio tempo, o pai de Shehem, que se chamava Hamor, veio até Yaakov e seus filhos e lhes disse, meu filho Shehem quer que Diná seja sua esposa. Ele dará a vocês a quantia de dinheiro que desejarem. Por favor, concordem, porque não podemos nos tornar uma grande família? Nossos homens se casarão com as suas filhas e vocês se casarão com as nossas. Entre os filhos de Yaakov, Shimon e Levi eram os que estavam mais desapontados com a maldade de Shehem. Eles decidiram punir não apenas Shehem, o raptor, mas toda a cidade, porque não fez nada para impedir o sequestro, concordando com tudo isso. Shimon e Levi responderam ao pai de Shehem, você sabe que todos nós judeus temos Milá.
Não podemos deixar que vocês se casem com nossas filhas, a menos que todos os homens de sua cidade concordem em ter-me lá, serem circuncidados. O pai de Shem e Shem retornaram para sua cidade e convenceram as pessoas. Façamos milote, então nossos filhos se casarão com as filhas deles e seremos todos uma grande família. O povo de Shem estava disposto a fazer a circuncisão porque eles pensavam: a família de Yaakov é rica. Se nós nos casarmos com suas moças, nós ficaremos com o dinheiro deles. Mas, no terceiro dia depois que eles fizeram a milá, eles estavam fracos e doentes. Shimon e Levi pegaram suas espadas, entraram na cidade e mataram Shem, seu pai, e todos os homens da cidade, e trouxeram de volta sua irmã, Diná. Quando Yaakov soube o que Shimon e Levi haviam feito, ele ficou com muito medo. Vocês não agiram com cautela? Ele os repreendeu. Agora todo o povo de Canaã nos atacará em revanche. Mas Hashem ajudou Yaakov e sua família. Quando os cananitas atacaram a família de Yaakov, Hashem os protegeu. Os cananitas perderam todas as batalhas contra a família de Yaakov, e daquele momento em diante eles ficaram com medo de enfrentar Yaakov e seus filhos. Yaakov ofereceu Korbanot na cidade de Beit El. Hashem apareceu para Yaakov e o lembrou: antes de você viajar para a casa de Lavã, você me prometeu dar 1/10 de tudo o que você ganhasse. Até agora, você ainda não cumpriu sua promessa. Vá imediatamente para Beit El para construir um misbear e oferecer os korbanot que você me prometeu. Antes da viagem, Yaakov perguntou à sua família: alguém de vocês tem ídolos? Talvez vocês tenham recebido algum quando Shimon e Levi distribuíram os espólios de Shem. Todos os ídolos devem ser enterrados no solo. Deem-nos para mim, e devemos trocar também nossas roupas e estarmos limpos para oferecer os korbanot para Hashem em Beit El. Ao chegar lá, Yaakov construiu um misbear e ofereceu os korbanot que havia prometido. Em Beit El, uma mulher idosa da família de Yaakov faleceu. Ela fora a ama de leite de Rivka, sua mãe, e se chamava Débora. Yaakov a enterrou sob uma grande árvore em Beit El. Logo uma outra notícia triste atingiu. Sua mãe, Rivka, falecera. Yaakov não a vira mais desde que saíra da casa para ir morar com Lavã. Isto ocorrera havia 34 anos. Yaakov chorou a morte de sua mãe. Hashem consolou Yaakov e lhe prometeu: você terá muitos, muitos descendentes, e eles herdarão Eretz Canaã. Yaakov e sua família viajaram muito até Hebron, onde Yitzhak, o pai de Yaakov, vivia. Mas no caminho, Raquel deu à luz ao segundo filho, Binyamin. A princípio ela tinha chamado ele de Ben-Onin, que quer dizer filho da minha dor. Mas Yaakov mudou o nome dele para Binyamin, que quer dizer filho da direita. Ele quis dizer: este filho será o apoio da minha mão direita em minha velhice. Rahel morreu no parto. Yaakov a enterrou onde ela faleceu, à beira da estrada para Beit-Lehem. Até hoje, mais de 3.500 anos depois, nós sabemos onde fica Kever Rahel, o túmulo de Rahel. Muitos judeus vão lá rezar. Hashem escuta suas orações pelo mérito Zehut de nossa mãe Rahel, a grande de Sadequet. Por fim, Yaakov e sua família chegaram a Hebron, onde vive Yitzhak, seu pai. Yitzhak ficou muito feliz ao ver seu filho Yaakov, o tzadik, com suas esposas íntegras e seus 12 maravilhosos filhos, depois de tantos anos. Yitzhak viveu muitos anos mais. Ele viu seus netos crescerem como tzadikim, e ele morreu idoso com 180 anos. No final dessa paraxá, a gente fica conhecendo os descendentes de Esav.
Ela conta quem foram os filhos e netos de Esav. Eles viviam na terra de Edom. Muitos se tornaram príncipes, governantes que conquistaram novas terras. A bênção de Yitzhak para Esav: você ganhará na guerra, se concretizar, porque Hashem fez os descendentes de Esav se tornarem reis e governantes. Um dos motivos é que Hashem não queria que eles reclamassem mais tarde. Isso não é justo. O povo judeu se tornou tzadikim especiais porque foram liderados por grandes líderes e reis. Se nós, os descendentes de Esav, tivéssemos líderes e governantes, nós também seríamos uma nação íntegra. E Hashem teria escolhido a nós como seu povo. Assim, a Torá nos conta que havia reis poderosos que governaram os filhos de Esav em Seir e Edom. Ainda assim, os governantes e o povo eram tão perversos que Hashem não os escolheu para ser seu povo. Ao invés disso, ele escolheu o justo Yaakov e seus 12 filhos, porque cada um deles era um tzadik. Fim da nossa história. Tá gostando de conhecer as histórias a partir da perspectiva do Midrash? Então, não deixe de curtir, comentar e também compartilhar. Se inscreve também, ativa o sininho e assim você fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!